Opa! Mais um videozinho da série do programa de formação da Pré-Mentoria Smart Money Makers. Legal! Bom, passamos uns dias aí tendo uns teminhas mais Nutella, né? Perguntinha mais tranquilinha. Só que hoje a gente vai ver um tema que é um pouco mais ácido de novo, né? E é um tema que muito pouca gente gosta de falar na internet porque isso afugenta, né? Afugenta os alunos, afugenta as pessoas, né? E tem uma estratégia porque eles não falam sobre isso. Só falam por obrigação de lei, que é o que a gente vai ver aqui no vídeo, tá? E eu vou mostrar que eles escondem ao máximo essas estatísticas, apesar de que essas estatísticas estarem disponíveis para quem quiser. Bom, mas o tema de hoje é falar sobre as métricas do mercado, né? Não as métricas que a gente vai usar como traders, como operadores do mercado financeiro, como investidores, especuladores, do jeito que vocês quiserem chamar. Mas aquelas métricas que medem a performance geral de quem está envolvido nesse sistema, né? E aqui eu peguei... Vamos para frente, vamos olhar, vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês isso de forma bem objetiva. Deu um trabalho monstruoso coletar esses dados, compatibilizar esses dados e tudo mais. Presta atenção, tá? Presta atenção porque isso vai te ajudar a tomar sua decisão e vai ajudar você a estabelecer uma estratégia, vamos dizer assim, uma estratégia eficaz se você quiser ter sucesso nesse negócio, né? Muitas vezes as pessoas pensam que sucesso são coisas grandiosas e tudo mais, é aquilo, é aparecer na televisão, é aparecer no YouTube, Não, sucesso é você ser já melhor do que você era. Isso já é um sucesso, né? Ou já ser melhor do que um parâmetro de referência que você tinha. Isso já é sucesso, né? E ele é muito relativo, que eu já falei em outros vídeos por aí afora, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre as estatísticas, né? Então eu peguei estatísticas e artigos técnicos, pesquisas, números de alguns países diferentes, tá? Como nós somos brasileiros morando no exterior, a maior parte dos meus alunos também são brasileiros morando no exterior, e aí tá na Europa, Reino Unido, Estados Unidos, entre outros lugares. Eu peguei estatísticas aqui desses países que são relevantes para a gente, né? Então vamos lá olhar o Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão, né? E aí é o seguinte, vamos começar logo com a estatística que boa parte das pessoas escondem, né? E muitas das vezes aí eles até forçam algo, né? Que não dá para forçar, não dá para forçar. Quer ver? Uma estatística que forçam muito, né? Aqui nós estamos em Londres, Reino Unido, né? E fala-se muito que Londres, o Reino Unido, é o mercado número 1 de Forex. É o mercado número 1 de Forex, né? Forex interbancário, não é esse Forex aí que vocês fazem, que a galera ensina vocês a fazerem aí. Isso aí é miudinho, isso aí é coisa pequenininha, mas eles não fazem. Não falam isso, eles fazem você acreditar que é um mercado gigantesco. É gigantesco entre os gigantescos. Mas você, pequenininho, que opera através de uma corretora, você está operando pequenininho contra uma corretora pequenininha, perto desse mercado gigantesco que é o mercado interbancário. Então presta atenção, eu estou escrevendo um livro e eu vou falar essas estatísticas de forma muito detalhada lá, mas se houver interesse eu posso fazer um vídeo específico falando sobre as estatísticas do mercado de Forex mais à frente, tá? Mas vamos lá, vamos fazer aqui uma comparaçãozinha. É inquestionável que o mercado americano é o maior mercado do mundo quando se fala de ações, de índices atrelados às ações, que são os derivativos e tudo mais, né? Estamos falando no mercado aí, um market cap. Vou já inserir para vocês um conteúdo, um termo novo, né? O que é o market cap? O market cap é o tamanho do mercado, é quanto valem todas as empresas. Se eu pegar todas as ações de todas as empresas listadas lá na Bolsa de Nova York, ou se não na Nasdaq, elas valem aquele valor ali, ó. Esse valor foi o valor de 2 dias atrás, dia 20 alguma coisa de junho, tá?
E aí, vamos olhar lá quanto é que elas valem. Vou somar a NICE e a Nasdaq, que vai dar aí 24 com 19, 43 trilhões. É o que vale aí essas empresas listadas lá nos Estados Unidos. Agora vamos pular lá para Londres, né, que é um mercado muito famoso, né, o centro da Europa e tudo mais, né? Olha lá, Londres, saímos de Nova York, saímos dos Estados Unidos de 43 trilhões para 3. Mais de 10 vezes a mais. Mais de 10 vezes a mais. Menor, né? Só que a mais menor, né? Então, ou seja, o mercado do Reino Unido é minúsculo perto do mercado americano, né? Agora vamos lá, Brasil, né? Porque nós somos brasileiros e o brasileiro, né? E tal e tudo mais. Olha lá para baixo, tem até que olhar para baixo para enxergar. O Brasil está na posição 18, 19, com 769 bilhões. Ou seja, no mínimo 40, 50, 60 vezes menor do que o mercado americano. Então, presta atenção, aqui eu já estou dando uma dica para onde a gente deve se encostar, em que sombra a gente deve se encostar, né? Então, o que é mais fácil? Vou colocar aqui uma perguntinha para vocês pensarem. O que é mais fácil? Manipular um mercado de 770 bilhões ou manipular um mercado de 45, 43 trilhões? Então, presta atenção. Não coloquei aqui, devia ter colocado o mercado de criptomoedas, que é um mercado, inclusive, maior do que o mercado brasileiro, tá? Besteira, estamos falando de market cap. Então, é um mercado muito menor do que o mercado brasileiro, né? É um mercado que gira aí alguns poucos bilhões, né? Mas que tem ganhado muita relevância nos últimos anos, tá? Eu vou pegar e vou colocar em algum lugar desse vídeo aqui a estatística de quanto vale o market cap das criptomoedas nesse momento, tá? O market cap do Forex, não existe esse market cap, tá? Então, lá no mercado de Forex, a gente usa uma outra métrica, que é o turnover. E aí é muito complicado comparar métricas diferentes, comparar banana com abacaxi. Os dois são frutas, é claro, ok. Mas um é completamente diferente do outro, então não dá para comparar coisas diferentes, né? Mas é o que eles fazem. É o que eles mais fazem na internet, é comparar banana com abacaxi. E você está achando que as duas coisas são iguais. Não são, presta atenção. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, entenda, presta atenção. Bota o seu dinheiro onde o mercado é muito mais difícil de ser manipulado. Aonde o mercado requer muito mais dinheiro para ser manipulado, ok? Rodolfo, você está dizendo que o mercado é manipulado? Não, não estou dizendo isso, porque são mercados regulados. Mas há sim movimentos que acontecem por uma quantidade expressiva de dinheiro. O que é uma quantidade expressiva de dinheiro? Uma quantidade expressiva de dinheiro no Brasil é muito menor do que uma quantidade expressiva de dinheiro no Reino Unido. E muito menor, a quantidade de dinheiro expressivo no Reino Unido é muito, muito, muito menor do que uma quantidade de dinheiro expressivo nos Estados Unidos. Então, presta atenção nisso aí. Uma quantidade de dinheiro nos Estados Unidos, expressiva de dinheiro nos Estados Unidos é muito maior. Bom, mas vamos para frente. Vamos olhar aqui algumas estatísticas do mercado de renda variável. Eu trouxe... O que é o mercado de renda variável? É o mercado de ações, para ficar mais simples de vocês entenderem, tá? O mercado de ações e índices derivativos das ações, né? Que é o que a gente gosta de fazer. Nasdaq, S&P, Dow Jones, UK 100, ou FTSE 100, GER30, FR40, todos esses são índices derivativos de ações, tá? Dos seus respectivos países. E aí eu peguei aqui algumas estatísticas para vocês conhecerem um pouco do mercado, tá? Então, o mercado brasileiro em 2018 tinha aí 700 mil investidores. Presta atenção nesses números para você criar um contexto na sua cabeça,
tá? De 2018 para 2023, aumentou de 700 mil para 5 milhões de investidores, ou especuladores, do jeito que você quiser chamar. Porém, ainda que depois desse aumento todo de quase 8 vezes de aumento de 2018 para 2023, isso corresponde só a 2,3% da população. Presta atenção nesse número. 2,3% da população. Então, é um mercado que gira 9,2 bilhões de reais por dia, né? Miudinho esse mercado. E tem lá 770 bilhões de custódia, né? Que é justamente aquele valor que a gente viu na tela anterior, né? 31% dos investidores entram com um investimento por volta de R$40. Então, ou seja, se nós estamos pegando aqui 5 milhões de pessoas, 1,2 milhões de pessoas entram com um investimentinho, fazem aporte minúsculo, R$40, ou seja, é o equivalente a menos de 7, 8 libras, né? Menos de 8 libras, né? Um investimentinho muito pequeno, né? A média dos investimentos, vou pular essa, vou para a próxima, né? 29% dos outros investidores, né, entram com uma faixa de R$40 a R$200, né? Começam a investir por volta de R$40 a R$200. E a média disso tudo dá aí por volta de R$80. Então, nós estamos falando que 31 com mais 29 é equivalente a 60%. 60% das pessoas, das novas pessoas que entram no mercado, entram com no máximo R$200. Né? E a média dessa galera, de 60% dessa galera que entra no mercado, entra só com R$80. Né? E aí tem um dado importante. Aqui agora o próximo. A gente sabe que o documento fiscal nos Estados Unidos ou no Brasil é o CPF, né? Cadastro de pessoa física. E ele equivale a apenas 16% do volume da bolsa. E aí, onde é que estão os outros 84%? Os outros 84%, amigão, estão na mão das empresas e dos gigantões. Estão na mão das empresas, das corretoras, dos gigantões, dos smart money, né? Dos institucionais. Então, deu para ver nos números anteriores, né? 60% entra com no máximo R$200. Então, ou seja, claro que 60% desses 16 aí é uma quantidade de pessoa muito pequena, né? Uma quantidade de investidores muito pequena, né? Então, quem manda na Bolsa do Brasil realmente são os institucionais, né? 49% dos investidores estão entre 25 e 39, mas já a gente vai ter uma outra estatística que vai mostrar um fato interessante. Apesar de 49% dos investidores estarem entre 25 e 39%, eu vou pular logo para baixo. Ó. Olha esse 75% aí. Ó. 75% da custódia está com 42% dos investidores com idade acima de 39%. Então, ou seja, apesar deles serem maioria, né, 49% os jovens menos de 39 anos, apesar deles serem maioria na bolsa, né, daqueles CPFs lá, eles entram com... Eles representam apenas 25% do capital que tá lá na bolsa. 75% do capital está onde? Está na mão dos seniors. Vamos chamar assim seniors, né? Aqueles que têm de 39 anos adiante, né? Então, ou seja, o carvão normalmente é justamente essa idade onde as pessoas começam a atingir um pouco mais de estabilidade profissional e um pouco mais de estabilidade financeira também. E isso representa nos números, né? Eles são menos, né? 49% tem menos de 39, 42% acima de 39 anos. Mas 75% do dinheiro está na mão desses aí, ó. Então, ou seja, eles têm 3 vezes mais capital do que a outra galera que é maioria, ok? Então, se você tem 39 anos para frente, então você está nessa galera aí, né? Agora temos aqui algumas estatísticas que não são muito boas, né?
Essas estatísticas não são muito divulgadas, porque se forem divulgadas, afugentam as pessoas, né? Mas é o seguinte, eu não estou aqui para afugentar vocês, eu estou aqui para calibrar vocês e dizer o seguinte, ó, a batalha é pesada. Não dá para tratar essa batalha como se você fosse para o shopping passear. A não ser que você saiba que lá no shopping vai ter tiro, porrada, bomba, míssil, pronto. Aí se você lá no seu shopping que você costuma passear tem essas coisas, então tá tudo certo, né? Mas normalmente a gente vai passear no shoppingzinho que é mais tranquilinho, né? Que é só felicidade, todo mundo passeando feliz, comprando, gastando e tudo mais, né? Então, nesse passeiozinho que a gente vai dar aqui, a gente tem que ir com cuidado. Um estudo encomendado lá pela B3FGV, que analisou aí 98.400 investidores no período de 2013 a 2016, não mudou muito, tá? Que essas estratégias elas usam base. Essas estatísticas, né, ou essas pesquisas, elas usam métodos estatísticos de curva de distribuição numérica, essas coisas todas, que mesmo eles estando aí um pouco desatualizados, de 2016, né, até 2016, elas seguem aí, continuam tendo uma muito boa previsibilidade nos dias de hoje, tá? Então, dessas 98.400 pessoas estudadas, apenas 554 pessoas continuaram depois desse período. De 2013 a 2016 passou lá 98 mil e depois desse período de 3 anos apenas 554 pessoas estavam vivas dentro do sistema, né? 90% dessas 98.378 aí perderam dinheiro. Pois é. 99,43% desistiram em menos de 300 pregões. O que é 300? O que são 300 pregões? 300 pregões, se a gente considerar que no ano a gente tem aí por volta de 240, 280 pregões, vai depender aí de um monte de outras coisas. Então nós estamos falando aí de 1 ano e alguns meses aí, vai. 1 ano e 3 meses ou 12, 15 meses, vai, mais ou menos, né? Então, 300 pregões equivale a 15 meses. 99,43% das pessoas desistem ou deixam esse negócio para lá depois desses 300 pregões, né? Então, é um número muito expressivo, né? Isso eu já vejo, inclusive nas turmas, né? Depois que encerram as turmas, muita gente, em modo de dizer, né? Mas a gente vê que tem pessoas que já se realinham, né? E dizem o seguinte, olha, não é o que eu pensava, não é o que queima no meu coração para continuar fazendo, né? A promessa que eu escutava lá na internet agora foi revelada para mim que não é bem assim, né? Então eu vou continuar aqui no meu tradicional, eu vou procurar uma outra coisa porque eu não estou disposto a fazer isso. E tá tudo certo, mas lembra lá da filosofia do sucesso, hein? Ela já tem que estar te atormentando, tá? Então vamos lá, prejuízo médio de R$ 49 a R$ 62 por dia, lá no Brasil, né? Desses 554 pessoas que continuaram, apenas 127 tiveram lucro acima de R$ 100 por dia. Menos de 1% teve lucro médio acima de R$ 300. Ou seja, é uma quantidade de pessoas pequena, né? Mas por quê? Porque existe o efeito manada. Se você não está fazendo nada do que a manada se você não está fazendo nada diferente do que a manada faz, você vai ter o resultado da manada. Então é isso aí. O que é que você quer? Fazer o diferente que te tira do meio da manada ou você quer estar lá no meio da manada? Você quer operar com média móvel, com MACD, com RSI, com bandas de Bollinger? Então você vai estar no meio da manada. Tá? Nós não usamos esses indicadores, eles não funcionam mais, esses são métodos antigos, ultrapassados
E eu vou mostrar para vocês que não tem mais a mínima eficácia. Então, para jogar esse game de igualdade com a regra do jogo, nós precisamos de algo mais robusto. E eu vou mostrar para vocês, aliás, eu já tenho mostrado em alguns vídeos anteriores, ok? Então vocês escolhem ficar nas promessas do YouTube e do Instagram, aprendendo a mesma coisa que 99% das pessoas aprendem e fazem, vocês vão ter o resultado de 99% das pessoas. Eu já fui um deles. Eu já participei dessa manada. Ganhei dinheiro, muito dinheiro, por sorte, e depois perdi, igual todos eles perdem, ok? Então é o seguinte, até eu aprender o que funcionava de verdade, estudar o que funcionava de verdade e recuperar o meu capital fazendo as coisas que a manada não faz. Então é assim. Vamos lá. Renda variável nos Estados Unidos. Vamos esquecer um pouquinho o Brasil e vamos para frente. Estados Unidos, né? Lembra que lá no Brasil a gente tinha apenas 2,3% da população investindo em ações ou derivativos de ação, né, que são os índices? Nos Estados Unidos é um pouco diferente. 61% da população, e já foi maior, tá? Isso já chegou a 65%, 67%. Então, de 2,3% Brasil para 65% que já chegou. Então, imaginem por que o mercado lá é grande de verdade, né? Algumas outras coisas. Vou colocar aqui a indicação em cima para vocês prestarem atenção, tá? As pessoas que têm muito dinheiro, ou pelo menos acima de 100 mil dólares, 84% delas têm investimentos, né? E quando você diminui, ó, as pessoas que têm uma poupança menor, as pessoas que têm menos de 40 mil dólares guardado, ou que tem, na verdade aqui não é guardado, tá? É de salário anual, né? Aquelas pessoas que têm salário anual acima de 100 mil dólares por ano, ou aquelas famílias, né, que têm salário anual maior de 100 mil dólares no ano, 84% delas têm dinheiro na bolsa. Aquelas que ganham menos de 40 mil dólares por ano, apenas 29% delas têm dinheiro na bolsa. Mostra também que, à medida que a sua qualificação profissional, qualificação educacional aumenta, entre high school, que seria o equivalente ao segundo grau, até o pós-graduado, a pós-graduação, isso aumenta bastante também a quantidade de pessoas que investem. Aquelas pessoas que têm apenas o segundo grau para baixo, elas têm só 41% delas têm dinheiro na bolsa, tá? Ao contrário que as pessoas que têm um nível de pós-graduação acima, 82% delas têm dinheiro na bolsa. Quer dizer então que eu tenho que ser pós-graduado para ter dinheiro na bolsa? Claro que não, claro que não. E inclusive, se a maior quantidade da galera perde dinheiro, e a maior quantidade da galera que tem dinheiro lá são os pós-graduados, significa que até os pós-graduados perdem dinheiro. Então presta atenção, né? E aí, à medida que a idade aumenta também, né? Aumenta também a quantidade de pessoas que têm dinheiro na bolsa. Olha só, o equivalente a maior quantidade está entre 30 e 49. Tá vendo que lá no Brasil ele fala até 39 anos, né? Ou acima de 39. Aqui já está falando de 39 a 49, de 30 a 49. Já descompatibilizou um pouco. Mas mostra que nessa faixa aqui, ó, de 30 a 49 anos, 67% das pessoas têm dinheiro na bolsa. E de 50 a 64, 66%, ainda é uma quantidade muito grande. Aliás, de 30% a 64%, a 64 anos, tem aí por volta de 66%, 67%. Homens e mulheres, por incrível que pareça, as mulheres que estão na bolsa, 62%, dos investidores na bolsa, 59% são homens, 62% são mulheres, né? Ao contrário do que a gente imagina, que as mulheres gostam de gastar mais e tal e tudo mais, elas não. Elas, olha, estão sendo a maioria dos que investem na bolsa em modalidades diferentes, é claro, né? E aí os casados também, né? Casados e não casados. Olha aí, a galera casada equivale a 74%
74% dos casados, né, homens ou mulheres, têm dinheiro na bolsa. E dos não casados, apenas 48%. Então são números bem legais para a gente ir examinando, né? E alguns números lá dos Estados Unidos também. 40% desistem em menos de um ano, menos de um mês, 40% existe em menos de um mês. 87% existe em menos de 3 anos. Lá no Brasil é mais, né? 90 e tantos por cento existe em menos de 3 anos. Aqui 87% só. Apenas 13% permanece depois de 3 anos. É o número mais compatível com o do Brasil, né? Aliás, no Brasil não, de 98 mil, apenas 700 e poucas pessoas. Então, ou seja, aqui é muito mais gente permanece depois de 3 anos, né? Mas também a quantidade, mas aqui estamos falando de percentual, né? 13% são lucrativos no período de 6 meses. Então, ou seja, ó, aqueles que continuam são os que têm lucro. Ó. 13% permanecem além de 3 anos. E depois de 6 meses, esses 13% estão ganhando dinheiro. Então, ou seja, esses que ganham dinheiro já depois de 6 meses, se você começou a ganhar dinheiro depois de 6 meses, ou depois dessa marca de 6 meses, há uma grande chance de você permanecer além de 3 anos lá nesse negócio, né? Então, mostra aqui mais uma vez que homens e mulheres, né? E aí, mais uma vez, 72% da galera perde dinheiro nesse negócio. Lá no Brasil era 90 e tantos por cento, né? Aqui nos Estados Unidos, 72%. Então, a possibilidade de dinheiro de ganhar com aquelas operações que são as operações curtas, né? Operações de day trade, é de 47%. E as operações mais longas, que são operações que duram mais de um dia, né? Elas têm uma possibilidade de você ganhar dinheiro de 73%. Então, ou seja, examine isso, né? Então é por isso, Rodolfo, que você gosta de fazer operações mais longas. Eu gosto de fazer operação de qualquer jeito. Mas as operações mais longas me dão mais tranquilidade. Eu não preciso ficar refém do computador, eu não preciso ficar refém, eu posso fazer outras coisas, eu posso fechar meu computador e dormir tranquilamente. Então, aquelas pessoas que fazem day trade, que focam em fazer operações curtas, né? Alguns curtíssimas, de poucos segundos, esses aí ficam muito mais refém do computador, da mesa e da cadeira, né? É o que eu não sou, né? Refém da mesa, da cadeira e no meu computador, nem do meu celular. Durmo tranquilo a noite toda de boa, ok? Mas aqueles que são refém, nem sempre, nem dormir às vezes conseguem, né? Então tá aqui uma dica do que é que nós devemos fazer operações curtas sim, mas fazer operações mais longas, porque isso dá pra gente longevidade, né? A galera que faz operações mais longas tem um retorno anual de 16,8%, e isso é média, né? Isso é média. Os Smart Money Makers têm um rendimento muito, mas muito maior do que isso, né? Talvez dezenas de vezes maior do que isso. Volatilidade de momento, tá? Aquelas operações mais curtas, né? Tem uma possibilidade de ganho de 12,5 anual. Então, ou seja, você entra e sai muito, né? Aproveita as tendências. Então, a possibilidade de você ganhar dinheiro é menor, tá? Mas tem que ter perfil para tudo, né? Tem gente que não consegue ficar com um ativo de um dia para o outro, né? E aqueles que fazem operações diárias têm uma média de ganho aí de 1,5 a 2%. 1,5 a 2% do que eles arriscam. Isso chama alavancagem e a gente vai ver na mentoria. Eu vou explicar isso bem bonitinho para vocês, ok? Outras estatísticas lá dos Estados Unidos, tá? 45% dos trades operam de 1 a 2 horas por dia, né? E apenas 14% deles ficam mais do que 6 horas no computador. Então, isso é bom, né? Já te coloca no game, porque você vai ter no máximo 1 a 2 horas por dia, intercalado entre as outras coisas que você faz, que é o que a grande galera faz, né? 90% da galera perde dinheiro consistentemente, ou seja, não conseguem ganhar, né? Apenas, aqui já estamos falando mais estatísticas relacionadas aos day traders, né? E também tem aqueles que gostam de operar as penny stocks. O que são as penny stocks? São as ações de empresas que a ação vale menos de que $1, né? Ou seja, vale centavos.
né? Existem muitos youtubers famosos aí, né? Que ensinam a vocês operarem esse tipo de ações. Essas ações são mais perigosas, porque elas são muito suscetíveis ao quê? Notícias, né? Notícias, e aí é um problema, porque as notícias podem ser compradas, né? Presta atenção nisso aí. E também porque ficam encantados com alguns filmes que foram muito famosos aí, né? Como aquele filme Lobo de Wall Street, né? Que era um operador de penny stocks, né? Um vendedor de penny stocks, né? Que fez milhões e milhões e milhões. O Jordan, né? Até de ir para uma palestra dele lá no Brasil, é muito... O Jordan Belfort, é muito legal a história dele, né? Claro que tem partes que são repugnantes, mas, né, é uma dessas figuras lendárias do mercado que ainda está vivo, né? Ainda está vivo. Então, ou seja, não bota o seu dinheirinho nesse negócio não, amigão. Só 1% da galera ganha dinheiro lá nesse negócio, né? 72% dos day traders desistem em 6 meses, em menos de 6 meses, ou seja, é manada. É manada, né? Apenas 3% dos day trades são lucrativos consistentemente. Esse aí, os smart money makers estão nessa galera, né? Agora, basta eu fazer a mentoria, Rodolfo? Claro, basta fazer a mentoria de verdade, né? Porque só participar das aulas, ficar lá, sentado na cadeirinha, balançando, olhando o Rodolfo falar, blá, 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 sem fazer os exercícios, amigão, você vai estar lá no 72% que perde dinheiro, nos 90% que perde dinheiro, nos 80% que perde dinheiro fazendo isso, aquilo, outro. Então, é cair para dentro do negócio e fazer fazendo. Não é só assistir o videozinho e ficar olhando o Rodolfo falar, não, tá? Então, tem que fazer de verdade. Se você fizer de verdade, há uma grande probabilidade de você estar entre esses 3% que ganham dinheiro, tá? 85% dos trades falham no seu primeiro ano por um pobre gerenciamento de risco. É o que a gente mais faz. Desde a aula 2 da mentoria Smart Money Makers, eu já começo a inserir para vocês o Risk Reward, que é o gerenciamento de risco. Então, sem gerenciamento de risco, não tem como sobreviver no mercado. Ok? Muitos dos cursos e treinamento, isso aí é um módulozinho, é uma partezinha lá, 1 horinha, 2 horinhas falando sobre gerenciamento de risco. Você vai ter 1 trilhão de vídeos aí no YouTube falando 20 minutinhos sobre como fazer gerenciamento de risco. Ô amigão, se é um dos key points, se é um dos pontos mais importantes do negócio, a gente não pode falar 10, 20, 30 minutos, nem 1 hora sobre esse negócio, não. A gente tem que falar a mentoria inteira sobre esse negócio, porque é isso que garante o seu resultado. Gerenciamento de risco. Vocês já recomendei para vocês lerem aí o livro Os Axiomas de Zurique. Qual é o primeiro axioma? Do risco. Então já começa aí, né? Se não fosse o mais importante, não estava em primeiro lugar, ok? E aí, o que é que acontece? Vamos falar um pouquinho da nossa Inglaterra. Nós estamos na Inglaterra, Rodolfo. Você fala pouco da Inglaterra, né? Então tá bom, vamos falar. A figura ficou pequenininha, mas eu vou indicar aqui para vocês. Ó. Peguei a estatística de 4 ou 5. Esqueci de falar. Aqui na Inglaterra é lei. É lei que todas as corretoras são obrigadas a informar que entre os seus correntistas, as pessoas que têm dinheiro lá operando, quantos deles ganham e quantos deles perdem, né? Então aqui eu tenho uma, né, que tem aqui, ó, 76% dos investidores retail, ou seja, os domestiquinhos, né, os que não são profissionais, perdem dinheiro. Essa outra aqui, 71% da galera perde dinheiro. Tem essa outra aqui, ó, que é muito grande, né? Conhecida, aplicativo top, né? 81% da galera perde. Tem essa outra aqui, que, né, bom, até alguns amigos meus estão lá. 83% da galera perde. Então, ou seja, entre 71% e 83%. Então, vamos colocar na média aí, vai. 75% da galera perde dinheiro, e isso por obrigação de lei,
eles têm que informar o governo e a nós também essas estatísticas, tá? A nossa galera é um pouco diferente. A nossa galera está do outro lado, não está nesses 75% não, ok? Então, quais são as causas desse fracasso? Duas principais, né? Uma que é falta de controle emocional. Vai vir você falar que o emocional... Já estou falando isso faz tempo, né? Mas, e principalmente por isso que eu coloco logo o livro dos axiomas de Zurique para vocês lerem, porque lá fala sobre o controle emocional do trader, evitar determinadas emoções, fugir delas, né? Fugir não, enfrentar, porque quem foge é covarde, né? Nós não somos covardes, nós enfrentamos. Quando ela aparece na frente da gente, a gente diz, calma, não sou seu refém. Quem está no comando sou eu e eu sei como reagir quando essa emoção se apresenta para mim, ok? Então, por isso que o livro é muito bom, porque ela te ajuda a reagir, né? A identificar e reagir quando você está exposto a essas emoções, né? Vou colocar só aqui algumas mais importantes, né? A ganância e a esperança são as duas mais evidentes, né? A agressividade também, né? A agressividade aparece com descontrole emocional, aí pronto, aí já era. E a indisciplina. Então, não tem jeito. Essas 4 componentes aí são as componentes perfeitas, né? E a esperança normalmente não vem sozinha. A esperança ela vem acompanhada de mais um monte, uma galera lá junto dela, né? Vocês vão ver isso lá no livro dos axiomas e nos vídeos que eu já falei por aí afora. Nem ainda vou falar. E a falta de um trade system. Rodolfo, o que é um trade system? O trade system é um conjunto de regras que compõe o seu setup, né? Já ouvi falar setup, né? Qual é o seu setup? Setup, príncipe de não sei de onde. Eu não vou falar essas coisas, porque senão depois vocês identificam quem é que faz essas coisas, né? Setup do faraó, oh meu pai, setup do 3, não sei quanto. Tem esses setups aí, tudinho, né? Então vocês têm que ter um método, que são estratégias e regras bem estabelecidas, às vezes até me emociono. Um forte gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco tem que ser desde o início e não acaba nunca, né? Então se eu fizer o gerenciamento de risco desde o início, no final eu posso deixar de fazer gerenciamento de risco? Não, nunca você vai poder deixar de fazer gerenciamento de risco, tá? O método você pode até mudar, mas o gerenciamento de risco nunca deixar ou abandonar. Você pode aperfeiçoar o seu gerenciamento de risco. Indicadores de plataformas, né? Importantíssimo. Tem que ter métricas. Se você não mede, você não está controlando, tá? E mais do que isso, retroalimentação. Ou seja, junta tudo isso, avalia continuamente, avalia, muda, avalia, ajusta, avalia, ajusta, avalia. Então, é assim que funciona o sistema. Se você não faz isso, a chance de você fracassar nesse negócio é muito grande, né? Componentes do sucesso. É exatamente o contrário daquilo ali, né? Você ter um forte controle da ganância, uma eliminação da esperança. A esperança nesse negócio não existe, apesar de a gente ter sido ensinado desde pequenininho, né? A esperança é a última que morre. Enquanto houver esperança, há vida. Você tem que ter esperança de que as coisas, né? Porque viver uma vida sem esperança, amigão, a gente aprendeu tudo errado. A esperança é o que faz a gente ficar parado esperando. E nesse negócio a gente não pode ficar parado esperando. Nesse negócio a gente tem que estar agindo e reagindo a todo momento. Então, se você está parado esperando a esperança agir por você, você é passageiro do seu busão, que você deveria estar lá no comando, no volante. Não, mas você está lá, ó, de passageiro no busão e a esperança está lá no volante, carregando você para onde ela quer. Te matar, né? Porque ela é a última que morre sempre, né? Então, vamos lá. Gerenciamento de risco, forte gerenciamento, indicadores de plataforma, métricas e retroalimentação. Medir, tem que medir, todo dia, toda hora. Parou de medir, começou o caminho contrário. Começou a dar ré. Não tem jeito. É sempre assim, né? Às vezes algum aluno se desvia do caminho, tal, e depois me liga, Rodolfo, não tá dando certo. É? Manda para mim a sua planilha Trade Records.
Ah, então, sabe o que é, Rodolfo? É que eu não tô preenchendo. Está aí, amigão, que eu mais falo desde o início, pelo amor de Deus. Controla suas operações. Sem métricas, você não sabe para onde você está indo. Não sabe para onde você está indo. E tá aí um dos primeiros motivos. Não tenho como te ajudar. Aliás, ninguém tem como te ajudar. Começa a rezar, amigão. Para você é só Deus mesmo. Só Deus na sua vida para fazer um milagre. Não tem como. Não tem como. Então, bora lá. Tá nervoso, Rodolfo? Nem a pau, Juvenal. Rodolfo não fica nervoso, não. É que o Rodolfo fala assim para chamar atenção, né? Então, lá, controle da ganância, esperança, ponderação e disciplina. E como é que a gente faz isso, Rodolfo? É difícil. É difícil mesmo, mãe. É difícil. A gente usa algumas ferramentinhas, né? Que parecem ser simples, mas são poderosas. Lê lá o livro, Os Axiomas de Zurique, man. Faz o resumo. Lê todo dia o resumo. Ou lê 2, 3 vezes por semana o resumo, man. Ele é muito importante, cara. Vai por mim, tô falando. Tem 20 anos que eu tô nesse negócio. Eu já ajudei um monte de gente, um monte de verdade de gente. E os que se saem bem são os caras que entendem esse negócio aqui. Tem um outro que é muito top. Esse eu ainda não falei, porque senão não dá tempo, né? Não dá tempo de vocês fazerem tudo que eu preciso que vocês façam. Mas esse outro aqui é um outro que é muito top. Os hábitos atômicos, tá? Nem vou falar nele, mas se você tiver oportunidade, já compra, já guarda, já pega aí na internet, faz o que você quiser. Esse é muito top também, tá? Então, bom, essas duas leiturinhas aí já ajuda bastante a gente. E vamos falar do objetivo, né? Do Trade System, né? Que é o que você ensina mais robustamente pra gente, né? Tem que ter um método com estratégias, tem que ter gerenciamento de risco. Mas terceira vez que você fala isso, Rodolfo, é para ver se entra na sua cabeça, pela terceira vez, né? Mas vamos logo lá. E aí, quais são as ferramentas que nós temos? O método Smart Money Makers. Já assistiu o vídeo lá que tem nessa série que fala sobre o método Smart Money Makers? Entende um pouquinho. Lá eu falei só sobre diretriz, não entrei muito a fundo nem nada. Vou entrar depois mais a fundo no método, tá? Mas aquilo lá já dá para fazer você entender por que que nós somos diferentes da grande manada, ok? A grande manada está no método 2D. Nós estamos no método 3D, uma evolução. Nós estamos uma geração na frente, ok? Repete demais, Rodolfo, as coisas. Repito para você aprender, né? Uma das estratégias de aprendizado é a repetição. Risk e Reward, esse aqui é que é o bichão, né? É desde o primeiro dia, desde a segunda aula da mentoria até nunca mais acabar fazendo isso aqui, gerenciamento de risco. E é isso aqui que vai te liberar para você sair do dinheiro de mentira para o dinheiro de verdade. É o seu Risk e Reward, ok? É uma métrica calculada com base em 3 componentes e lá na frente a gente vai ver bastante sobre isso, ok? Então vamos lá. Sem um carro e uma boa gasolina, você não vai correr na corrida, né? Isso aqui é uma corrida. E sem ter um carro e um bom combustível, você não entra nem na corrida. Nem na corrida você não entra. E tá aqui quem é o carro. Você tem que ter um computador que não precisa ser uma bala, não precisa ser uma nave espacial, não precisa. Um computadorzinho regular. Agora, a plataforma não. A plataforma tem que ser ninja. A plataforma tem que ser top, né? Hoje é muito bom porque a maior parte dos computadores que são vendidos aí no mercado, né? E é o que a galera tem, os computadorzinhos regulares, eles já rodam esse tipo de plataforma, eles já têm o poder de processamento suficiente para fazer o que a gente precisa, que não existia há 10, 15 anos atrás, tá? Então, uma máquina, né? E mais uma plataforma multifuncional, né? E poderosa, que no nosso caso é o TradingView. É a melhor do mundo? É a melhor do mundo mesmo. É de verdade, tá? E não é à toa que nós estamos lá. Métricas, né? Em uma das métricas que a gente usa, ou uma das técnicas que a gente usa, é matriz de decisão. Essa aqui, a gente já está entrando um pouco mais no nosso método Smart Money Makers, né? Ajuda a gente a ver quando os planetas estão alinhados. Como assim planeta alinhado? Ou seja, está tudo alinhado para comprar ou está tudo alinhado para vender.
É ela que ajuda a gente a decidir quando tá tudo alinhado e ajuda a gente a decidir também quando fica fora. Fica fora, amigão, tá bagunçado o negócio. Entendeu? Fica fora. Ela avisa lá pra gente. Vamos aprender a usar isso aqui. Parece ser muito simples, mas carrega uma quantidade de informação gigantesca por trás dela, tá? E requer também bastante conhecimento para fazê-la. Trade Records. O que você não mede, você não controla. Se você não tem as suas métricas bem estabelecidas, esquece, amigão. Esquece. Outra coisa, o Rodolfo só consegue ajudar você se você tiver esse negócio aqui, ó. Aliás, qualquer pessoa só vai conseguir ajudar você, qualquer mestre ou qualquer mentor só vai conseguir ajudar você se você tiver isso aqui. Ah, mas por que o pessoal não faz isso aí afora? Por que ninguém ensina a fazer aí afora? Ué, porque se eles ensinarem, aí, de onde é que eles vão arrancar o dinheiro deles? Tem que ter uma manada para a galera esperta arrancar dinheiro dos que não são espertos, né? Para não usar o adjetivo correto, né? E aí é o seguinte, dá trabalho, mas é daí, se fosse fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo ganhava, né? E para ganhar, você tem que, infelizmente, trabalhar, né? Tem um ensinamento bíblico que é muito top. Eu vou trazer um vídeo depois para vocês falando sobre isso, né? Sobre o trabalho, né? E quando alguém me pergunta, nem vou falar nisso porque tem um vídeo específico sobre isso também. Esse é bruto, viu? Quem não desistiu ainda vai desistir depois desse. Eu tenho certeza. Ah, mas você fala tanto de desistir? Não estou falando para você desistir. Eu estou te posicionando para você entrar nesse negócio com espírito de guerreiro e não com espírito de esses outros espíritos aí, né? Vamos lá. Diagrama da consistência. O diagrama da consistência é uma métrica, são um conjunto de regras que eu, Rodolfo, desenvolvi em 6 etapas para a gente lapidar você, pedra bruta, e transformar você em um diamante, tá? E é ele que libera você para você sair da conta simulador para a conta real, tá? Não é o Rodolfo que libera, é o Consistency Diamond. Sem consistência, não tem como você ir para lugar nenhum. E depois nós temos que monitorar e retroalimentar o sistema. Tem que estar monitorando online 24 horas por dia o que é que você está fazendo, né? Então, com todas essas ferramentas, a gente vai monitorando sua trajetória, você mesmo vai monitorando a sua trajetória a fim de encontrar o caminho definitivo para o sucesso. Bom, basicamente era isso que eu queria falar sobre as estatísticas. E desde quando nós fomos de verdade lá para a mentoria, vocês vão ver que já a partir da 3ª, 4ª semana a gente já vai começar a gerar essas estatísticas, né? Vocês vão gerar suas próprias estatísticas, eu vou começar a analisar. A partir da 5ª aula, essas estatísticas, aqueles alunos que estão se dedicando ao método, eles já começam a perceber uma tendência dessas estatísticas melhorando. E depois da 7ª ou 8ª aula, aí essas estatísticas chegam de verdade aonde a gente precisa que elas estejam para que você possa se aventurar já no mercado de uma forma mais consistente. Então, é uma evolução e a gente mede essa evolução. Não é esse negócio de qualitativo. Ah, não, já me tornei uma pessoa melhor. Não quero saber se você se transformou em uma pessoa melhor. Não quero saber se você se transformou em um trade melhor. Quero saber quanto você se transformou em um operador lucrativo e melhor. Tem que ser quantificado. Esse negócio de qualitativo é para quem é mimimi. Aqui a gente não é de mimimi. A gente tem que botar um número na frente das palavras. E os números falam como se fossem palavras, ok? Então, Aldo, mas tem coisa que não dá para medir. É verdade, tem coisa que não dá para medir, mas a grande maioria dá, tá? E a gente aqui não economiza nos números, tá? Bom, tem mais um monte de coisa que eu queria falar para vocês, mas aí os vídeos ficam grandes demais, né? Tá bom por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Prestem atenção, hein, nos números. Os números falam mais do que palavras.
See you guys, nos vemos no próximo vídeo.